Bem-vindo ao Mais Esporte! E diretamente de um dos pontos turísticos principais da nossa cidade, o Morro Santo Antônio, com toda essa vista, vim apresentar o tema de hoje. Pois Caraguatatuba tem futebol, tem natação, esportes náuticos e tantas outras práticas. Mas o assunto deste domingo é uma luta marcial que não se pode competir. Você sabia que isso existia? Pois é, o Krav Maga é uma luta marcial que tem como objetivo eliminar o oponente o mais rápido possível. E nós fomos até a escola Krav Maga Caraguatatuba, Bucã, Litoral Norte, para entender mais com quem não somente luta, mas é instrutor. Vem comigo! Meu nome é Marcos Breviglieri, tenho 44 anos e pratico Krav Maga há 8 anos. Desses 8 anos, há 5 eu sou instrutor. Krav Maga é uma arte marcial israelense para a defesa pessoal. Esse é um mito que existe de que o Krav Maga foi criado dentro do exército de Israel. E não é esta a verdade. A verdade, o Krav Maga foi criado por Imi Lichtenfeld, foi instrutor de defesa pessoal do exército de Israel e quando ele se aposentou do exército, ele decidiu criar uma arte marcial para o povo de Israel. E aí ele criou o Krav Maga. Ele testou algumas coisas durante o período do exército e depois colocou dentro da arte marcial que ele criou. Ela foi criada com o intuito de ser feita para a defesa pessoal. Pra gente, a nossa inspiração é o criador da arte, que foi Imi Lichtenfeld, que foi uma pessoa assim realmente extraordinária. Antes do Krav Maga, ele foi faixa preta de jiu-jitsu tradicional e judô, foi lutador de boxe, foi lutador de luta greco-romana, ele era artista circense, trapezista e atirador de faca. E além de tudo era um exímio dançarino de valsa, chegou até um salão de valsa em Viena. Krav Maga, apesar de ser muita gente falar que é uma arte marcial violenta, ela é uma arte marcial extremamente suave. Então, muito da dança está dentro do Krav Maga. Então a gente costuma falar que a gente mata as pessoas da forma mais bela possível. É comum, assim, artistas marciais que foram referência na história terem praticado algum tipo de dança, porque sempre está muito dentro dessa questão da suavidade dos movimentos, da leveza que a dança acaba trazendo para dentro da arte marcial. A luta se popularizou no Brasil e em Caraguatatuba não seria diferente. A aula é muito procurada por quem deseja aprender a se defender. Ela se popularizou porque ela foi criada por uma pessoa que foi muito conceituada dentro do exército de Israel, tá? Dentro disso, ela acabou se disseminando muito rápido entre o povo judeu, principalmente em Israel, que é um povo que desde que nasceu vive em guerra e esse aprendizado eles usam até hoje. A gente tem uma grande sorte que o nosso grão-mestre, que foi discípulo do criador do Krav Maga, ele tinha parentes brasileiros. Em determinado momento da vida dele, ele decidiu vir para o Brasil para divulgar o Krav Maga a partir do Brasil para o mundo inteiro. E popularizou muito no Brasil, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, e acabou disseminando para o mundo inteiro a partir daí. A conexão com a prática da luta marcial começou despretensiosamente na vida do Marcos. Ele, que até então sempre trabalhou em uma área bem diferente do Krav Maga. Consultor de TI, trabalho desde sempre praticamente nessa área de TI. E há 8 anos atrás acabei me interessando por uma propaganda que eu vi no Instagram aqui em Caraguá. Eu já tinha procurado num momento anterior, há uns 20 anos atrás, lá em São Paulo. Conheci algumas escolas, não gostei e acabei deixando de lado. E aí aqui em Caraguá eu tive a oportunidade de novo, vi a propaganda, fui conhecer desde o primeiro dia de aula, a gente não saiu mais do tatame. A Natália é esposa do Marcos e juntos eles têm o Krav Maga como um estilo de vida.
chamo Natália José Cardoso, pratico Krav Maga há 8 anos e sou instrutora há 3 anos. Eu sempre fui dos esportes coletivos, joguei basquete durante muito tempo e assim como o Marcos, conheci o Krav Maga por conta de uma propaganda de Instagram. Na verdade, ele decidiu fazer, eu falei, eu vou junto, vamos ver o que é. E foi como ele, a gente fez a primeira aula e falou, cara, vamos voltar na próxima. E assim foi, desde que a gente pisou no tatame, a gente não parou mais. Já fiz na minha adolescência capoeira e taekwondo, mas eu tava pelo menos 20 anos parado sem fazer nenhuma arte marcial. Totalmente diferente do que eu imaginava e do que eu já tinha visto na internet, tá? A nossa escola ela é uma escola bem tradicional, nós somos praticamente hoje a única escola de Krav Maga no mundo que usa kimono ainda, praticamente todas as outras escolas já aboliram e eu fiquei muito contente assim, com o que eu achei ali dentro do tatame e foi amor à primeira vista. A gente acaba aprendendo coisas muito pequenininhas dentro do Krav Maga e ensinar como é feito na Bucan, por exemplo, a gente aprende passo a passo, pedacinho por pedacinho. Eu acho que isso ajuda muito a nós como pessoas, né? Não estou falando nem como artista marcial, nem como instrutora, quando a gente pisa no tatame a primeira vez, da gente aprender exatamente como tem que ser, né? A técnica que a gente precisa usar, porque a gente não precisa da força para poder praticar o Krav Maga, a gente precisa de técnica. Então, aprender bem devagarzinho como é feito na Bucan, nesse, vamos dizer, tradicional do Krav Maga, para mim assim fez bastante diferença. A técnica necessária foi aprendida com o tempo. E assim, o Marcos e a Natália se tornaram instrutores para passar adiante esse conhecimento. Dentro do Krav Maga, a gente tem uma filosofia de que para você melhorar como artista marcial, você precisa começar a ensinar, tá? Tem outras artes marciais que também adotam essa filosofia e até outros ramos totalmente diferentes, principalmente quem estuda muito para concurso, por exemplo, em determinado momento ele começa a dar aula para outras pessoas para melhorar o estudo dele. E isso se aplica para a gente dentro do Krav Maga. Para melhorar a nossa arte marcial, a gente começa a ensinar outras pessoas. Assim como a maioria das artes marciais, o Krav Maga também utiliza o sistema de graduações de faixa. As graduações seguem praticamente a graduação tradicional do judô, que são as faixas branca, amarela, laranja, verde, azul, marrom e preta, tá? Hoje no judô existem mais faixas, mas tradicionalmente eram somente essas. O Krav Maga, todas as graduações são feitas na presença do nosso grão-mestre, então em qualquer lugar do mundo, quando tem uma turma grande, ele vai e faz exames de graduação. E, na verdade, é como se fosse um treino com diversos participantes junto com o grão-mestre. Se o instrutor está levando o aluno para o exame de graduação, é porque ele está apto a graduar. Então ele vai, faz 1, 2, 3 dias de treino junto do grão-mestre e troca de faixa no final do treino. Não foi tão rápido porque no meio da minha formação teve a pandemia e a gente acabou ficando praticamente parado aí 1 ano e meio, tá? Mas nesse meio tempo eu continuei treinando em casa, minha esposa também treina e a gente montou um tatame no quintal de casa e continuamos treinando, e aí surgiu essa vontade de fato fazer o curso de instrutor para eu poder treinar sozinho também, além de poder ensinar outras pessoas. Mas afinal, o que é o Krav Maga em seu estilo tradicional? Há uma diferença? Olha, eu não conheço muito outras vertentes fora o que a gente vê na internet, em rede social, mas assim, pra gente, dentro da nossa escola, Krav Maga de verdade é somente o que a gente faz, porque se a pessoa entra dentro do tatame sem kimono, é igual um lutador de judô que entra no tatame sem kimono, ou um lutador de karatê que entra no tatame sem kimono. Então pra gente não é arte marcial mais.
Pode ser um treino de defesa pessoal, mas não é Krav Maga na essência de arte marcial. Agora vamos para um ponto interessante. No Krav Maga não existe competição. O Marcos vai te explicar o porquê. Não existe competição dentro do Krav Maga. Por ser uma arte marcial totalmente voltada para a defesa pessoal, nosso objetivo é sempre eliminar o inimigo com um golpe só. A forma como o Krav Maga foi concebido acaba impedindo ele de se tornar um esporte, tá? Como o nosso objetivo é realmente eliminar o nosso inimigo, não tem como eu fazer um meio termo, eu colocar um protetor para fazer uma competição. A gente fala que quando a gente entra numa luta, deixou de ser defesa pessoal. Para ser defesa pessoal, você tem que eliminar o seu inimigo com um golpe só. Porque se você entrar numa luta, você começar a dar corda naquilo, provavelmente se ele for mais forte que você, ele vai acabar ganhando. Então você tem que eliminar ele o mais rápido possível. Além de dar a confiança de saber se defender, o Krav Maga auxilia pessoas em diferentes áreas da vida. Muito do público do Krav Maga são pessoas que vêm de algum trauma de vida, tá? Ou mulheres que já sofreram violência doméstica, ou algum tipo de assédio, adolescentes ou até adultos que sofreram bullying na escola. Então, essa é grande parte do público. Mas tem pessoas que querem só melhorar a qualidade de vida, de fato, e não se encontraram em outras modalidades e acabam se encontrando dentro do Krav Maga. Eu, infelizmente, não tenho porte físico para andar na rua que os homens vão tentar atacar de alguma maneira. Mas, assim, eu tinha uma dificuldade muito grande de fazer qualquer tipo de movimento dentro do Krav Maga que fosse encostando no pescoço, por exemplo. Das primeiras vezes, de eu ter crise de ansiedade, de eu chorar, e eu não consegui terminar o treino, a hora do treino ali. Então, assim, traz uma confiança. Primeiro naquilo que você é capaz de fazer. Devagarzinho, treino a treino, um pouquinho cada vez, a gente começa a entender de que a gente é capaz e que a gente consegue controlar. Não só a gente, mas a pessoa que está tentando ameaçar a gente de alguma forma. Então, assim, a confiança que traz o Krav Maga, mesmo eu ainda não tendo precisado usar ele na rua, ele traz, assim, e é muito grande. E é muito bom você saber que você vai conseguir se desvencilhar de alguma coisa caso aconteça. No Krav Maga, a gente trabalha, vamos dizer assim, numa pegada de punho, que alguém está te puxando de alguma forma. Nós trabalhamos, por exemplo, 7 maneiras de sair. Quando a pessoa te agarra, a gente trabalha mais algumas maneiras de sair daquele movimento. Então, assim, você aprende várias para que o seu corpo e você consiga escolher uma para poder fazer melhor. Porque se você aprende uma de cada, você tem que ser excelente em todas. Agora, se você aprende 7 de uma e você precisa ser bom em uma, isso já te coloca assim, 70%, 80% de chance de sair de qualquer coisa, né? Então, a gente acaba treinando várias coisinhas para que em uma a gente consiga fazer com eficácia e consiga sair dessas situações. Eu, faixa azul, o pessoal da faixa verde, a gente treina quase todas as semanas exercício de faixa branca. Porque é o que a gente fala, a gente precisa primeiro saber muito bem o básico, para que mais para frente você consiga realmente aprender o que são das faixas avançadas. Na faixa branca você aprende a bater. Então você aprende a socar, você aprende a chutar, vários tipos de socos, vários tipos de chutes. Logo em seguida, você aprende a se defender de um soco. Então, assim, não de um soco como o Krav Maga faz, mas de um soco de rua, que é completamente diferente do que a gente faz no tatame. Então, é bem nítido. Então, numa faixa, durante uns meses, obrigatoriamente, você faz só faixa branca. Quando você tá para graduar para faixa amarela, você já aprende outros tipos de golpes. Então, um vai sempre ligando a outra faixa. Então, o que você aprende na branca, na amarela você vai usar o da branca, mais o da amarela. Na laranja você usa branca, amarela e laranja. Então é tudo muito interligado. O Marcos e a Natália têm em casa o exemplo que ensinar defesa pessoal é essencial nos dias de hoje, principalmente para as mulheres.
A pequena Gabi e a Letícia já treinam e sabem exatamente o que fazer numa situação de perigo. O principal da pequenininha, ela fazia balé. Assim, ela quer fazer balé, quero fazer balé, vai pro balé. Aí eu olhei pra ela e falei assim, tá bom, mas você vai fazer uma luta. Você não precisa fazer o Krav Maga comigo. Faça uma luta. Eu quero que você conheça e que você faça uma luta. E aí ela fez Hapkido, aí depois ela veio pro Krav Maga comigo e aí ela gostou do Krav Maga. Hoje ela é faixa amarela do Krav Maga. E ela falou assim, mãe, acho que eu quero fazer mais uma, quero fazer judô. Aí ela fazia Krav Maga e fazia judô. E aí depois a gente veio pra cá e ela decidiu fazer o jiu-jitsu também. Então assim, uma luta não é uma opção. Precisa fazer uma luta. Qual você quiser, mas uma luta. Aprenda a se defender. De qualquer maneira, aprenda a se defender. Que eu acho que esse é o mais importante. Praticar uma luta marcial normalmente não é só questão de saúde ou por gosto. Muitas vezes, a ligação deste elo é muito maior. O que eu acho muito importante assim dentro do Krav Maga e que eu levo assim dentro de mim é que eu acho que a gente acaba criando uma consciência da violência de fato na rua, que às vezes a gente não tem essa consciência, tá? E quando a gente pratica uma arte marcial voltada para a defesa pessoal e muitas das coisas que a gente acaba aprendendo ali, a gente sabe que a gente pode tirar a vida de uma pessoa, a gente acaba levando isso muito mais a sério. Tá? Então eu acho que essa questão de quão frágil é a vida, quando você aprende determinados golpes, fala, ó, se você fizer isso, você pode acabar com a vida da pessoa. Você acaba dando muito mais valor. Quando eu fiz o curso de instrutora, a minha primeira ideia foi assim, eu quero trabalhar com criança. Fazem 13 anos que eu trabalho com criança. Há 3 eu tô na área da inclusão, então eu trabalho com bastante crianças autistas. E eu sempre falei assim, eu quero muito essa área, eu quero estar com criança. Isso é o que eu dou aula para adulto, gosto, mas o que eu gosto mesmo é dar aula para criança. Então assim, primeiro que o meu curso de instrutor foi para isso. E em relação ao que o Krav Maga é para mim, o ponto principal é a autoconfiança. O Krav Maga é grande parte da minha vida. Fora os horários que a gente está aqui treinando no tatame, pelo menos uma vez por mês a gente vai para a sede em Teresópolis para treinar para o grão-mestre. 2 meses atrás teve uma graduação em Jundiaí, levamos 15 alunos para lá. Então assim, acaba sendo muito mais do que só uma arte marcial, acaba virando uma família, uma extensão da nossa família. Passamos 4 dias todo mundo junto da turma lá, confraternizando num sítio, todo dia de manhã saía para treinar. Então você acaba tendo uma segunda casa dentro do tatame. Que aula sobre Krav Maga! A cada novo episódio do Mais Esporte eu aprendo diferentes vertentes de práticas esportivas que eu jurava saber bastante. Obrigada Marcos, Natália, por abrirem as portas da Escola Krav Maga Caraguatatuba, Bucã, Litoral Norte para a nossa equipe. E antes de finalizarmos o nosso episódio, eu quero que você veja algumas imagens do que aconteceu em Caraguatatuba esta semana. Os surfistas chamam de lestada, ou seja, quando o vento vem de leste e formam ondas que aqui normalmente a gente não encontra. Caraguatatuba talvez não seja tão conhecida por ondas grandes para os surfistas, mas quem estava na Martim de Sá, Massaguaçu, viu que tinha bastante surfista na água. Dá uma olhadinha!
E para você aí de casa, agradeço mais uma vez pela sua parceria com o nosso programa. Sua audiência é valiosa pra gente. O Mais Esporte fica por aqui, mas na próxima semana nos vemos com mais conteúdo de qualidade de vida. Até mais!